Eu sou o Jorge, né? Eu sou paciente de esclerose lateral amiotrófica. Meu diagnóstico foi em 2009 e, em função da doença, eu acabei tornando-me um ativista da causa. E em 2012 tive a honra de conhecer na época, o deputado Romário, né? E desde então temos procurado fazer um trabalho voltado para a conscientização. Temos provocado, né, o poder público e as suas mais diferentes vertentes para que o paciente de ALA tenha seus direitos respeitados, né, que infelizmente hoje não são, na maioria das vezes. Próximo. Então, senador Romário, olha lá, em 2012, aquele primeiro evento que aconteceu, né? A Mara ali, lá no final o Maurício Quintela, lembra disso? Então, a ideia é essa. Agora, por que será importante termos o Dia Nacional de Luta contra ela? Próximo. Bom, a Cecília já falou aqui alguns motivos e, na verdade, cada um aqui poderá ter motivos próprios, né? Pacientes, médicos, pesquisadores, diretores de associação. Eu separei 6, né? Então, a questão da visibilidade para o tema ela é muito importante. Ano passado foi um ano muito bom para a esclerose lateral amiotrófica por 2 motivos. Por causa do desafio do balde de gelo, né? Que teve uma visibilidade enorme no mundo todo. E depois o filme, né? A Teoria de Tudo, né? Também trouxe aí uma visibilidade muito boa. Mas nós estamos longe ainda do ideal, viu, senador Romário? Há muito que se fazer. Conhecer a ela não é o suficiente. O importante é o médico, na hora que ele estiver diante de um paciente com sintomas de ELA, ele conseguir diagnosticar que ele tem ELA. Aí que o negócio começa a ficar complicado. Então, a questão também da aproximação, né, junto ao poder público, obrigando o poder público a tomar medidas e promover ações bem mais específicas, porque a esclerose lateral amiotrófica, existem questões que a envolvem, que são comuns a outras doenças neuromusculares, né, mas existem questões que são muito específicas, né? A própria realização de ações, mobilizações, campanhas, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? A nível estadual, municipal, federal, de forma bastante significativa, para poder chamar a atenção da sociedade civil do governo, né? E trazer uma mobilização da sociedade em torno disso. Trazer conhecimento, importância, conquistas sociais, respeito aos nossos direitos, que, conforme eu já disse, infelizmente, muitas das vezes não são respeitados. Um ganho fundamental na inserção nos meios de comunicação. Nós temos aqui hoje a imprensa, né? Provavelmente o senador será entrevistado em função dessa audiência pública e mais oportunidade para se falar sobre o assunto. Uma reflexão sobre as questões relacionadas a ela e o estímulo, né? Como um primeiro passo para gerar comprometimento da sociedade com o tema. O Patrick chegou, quer falar? Bom, então, eu separei essas 6 questões aí, né? Mas existem outras tantas, né? Próximo. Então, na última vez que nós fizemos uma audiência pública aqui, que foi no dia... Não, na penúltima, foi no dia 13 de julho, eu apresentei essa proposta para quem estava lá e eu acho interessante a gente voltar a esse assunto. Um dos grandes problemas do paciente de ELA hoje é o respeito a seus direitos previdenciários. Então, senador Romário, eu gostaria de te mostrar aqui, ó, que, na maioria das vezes, auxílio-doença é negado ou dificultado pelo perito do INSS devido ao desconhecimento da doença. Então, você tem um paciente com uma doença progressiva degenerativa e o perito não reconhece isso, né? Então, nós temos casos de pacientes que não têm nem o direito ao auxílio-doença. Ele vai para a reabilitação e pronto. Quer dizer, é uma coisa totalmente incabível. Quem conhece a doença sabe que esse paciente não tem condições de ser reabilitado. Demora para aposentadoria. Digamos que ele consiga o auxílio-doença, né? Aí nós estamos falando de um outro caso. Então, uma demora, 2, 3, 4, 5 anos para aposentadoria. Enquanto isso, ele está perdendo os 25% que ele tem direito referentes ao auxílio-doença. Porque esse 25% de auxílio-doença, ele só é permitido quando ele se aposenta por invalidez por causa da doença da ELA, no caso.
Então, esses 25% do auxílio cuidador ainda exige uma nova perícia. Ele vai, marca uma nova perícia e pode ser que o perito negue o auxílio-doença para ele. Ou seja, é uma burocracia desnecessária, retrabalhos desnecessários, que não contribuem em nada, nem com o poder público e nem com a qualidade de vida do paciente. Né? Essa que é a verdade. Isso é uma contradição até. Bom, em relação à isenção de desconto do imposto de renda, também é a mesma coisa. Tudo que você faz no INSS, o paciente dela entra numa agência da Receita Federal e repete tudo de novo. Vai a papelada toda de novo, vai comprovante disso, comprovante daquilo, muito papel, muita burocracia. E esse paciente, muitas das vezes, ele está bem debilitado já. Ele já está com a sua capacidade vital comprometida. Então, às vezes, ele precisa passar uma procuração para alguém que, às vezes, é o cuidador dele. Pode ser a esposa, pode ser pai, mãe, filho, filha. Então, o cara vai ficar sozinho em casa, enquanto a mãe está cuidando de burocracia, de papel desnecessário lá na Receita Federal, para ele ter o direito à isenção do imposto de renda. Então, eu passei por tudo isso. É uma complexidade enorme. Senador, é uma coisa assim de deixar você arrancando os cabelos, né? Bom, próximo. Então, no caso da lei, a lei fala assim, ó, o aposentado por invalidez tem direito a obter 25% de aumento em sua aposentadoria, caso necessite de ajuda constante de um cuidador. Isso é exatamente o perfil do paciente de ela. Então, por que se discute? Por que se questiona se a lei diz que o aposentado por invalidez tem direito a obter 25% de aumento em sua aposentadoria, se ele precisa da ajuda de um cuidador? Por exemplo, eu estou aqui hoje. Eu não poderia estar aqui sem um cuidador. O Leomar Gomes, diretor jurídico do Movela, está aqui comigo hoje. Eu não tenho condições de andar sozinho. Eu preciso de um cuidador. Na minha casa, eu preciso de um cuidador. E a esclerose lateral amiotrófica, ela causa um comprometimento físico em que você vai precisar de um cuidador. Uma questão de meses, de 1 ano, 2 anos, né, doutor Gerson? Isso varia de paciente para paciente, mas ele necessariamente vai precisar de um cuidador. E a lei ainda fala da relação das situações em que o aposentado por invalidez ele terá direito à majoração de 25% prevista no artigo 45 desse regulamento. Eu citei aqui 3, ó. Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores. É o que acontece com os pacientes de ela. Eu, por exemplo, tenho paralisia dos membros inferiores. Doença que exige a permanência contínua no leito. Muitos pacientes de ela ficam nessa condição, né? Permanência contínua no leito, quando eles entram no estado de tetraplegia ou necessidade constante de BIPAP. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Meu Deus do céu. É o paciente de ela, é o perfil. Então, por que eu levei 2 anos para conseguir provar ao INSS que eu tenho direito a 25% de desconto? Não dá para entender, porque a lei é muito clara. Concorda, senador? É muito claro, não tenho o que discutir. Próximo. Então, é isso aí. Ó. Em relação ao imposto de renda na fonte, claro que isso aí já pega um grupo menor de cidadãos brasileiros, né, acometidos da doença, mas direito é direito, né? Então, a lei diz que os portadores de doenças graves são isentos do imposto de renda desde que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações. Eu citei apenas uma aqui. Paralisia irreversível incapacitante. Isso chama-se esclerose lateral amiotrófica. Porque a esclerose lateral amiotrófica, ela causa exatamente isso. Paralisia irreversível e incapacitante. O perito não sabe disso, o perito não entende isso e o perito não acata isso. É muito, muito triste. As pessoas choram, se desesperam, porque isso não é respeitado. Por desconhecimento, por indiferença, por falta de, sei lá, alguma coisa, eu não sei. Mas é isso que acontece no dia a dia. Próximo. Então, o que nós precisamos, nós pacientes de ela, né? O que nós precisamos? É simples. Nós estamos pedindo, né? Nós estamos colocando a discussão aqui que nós precisamos de uma aposentadoria compulsória a partir do diagnóstico da doença. Porque nós temos aí pacientes que com 1 ano já estão entrando em estado de tetraplegia. Nós temos pacientes com 2 anos que vão a óbito. Entende? Nós temos pacientes que têm uma sobrevida melhor, 5, 6, 7, 8 anos. Cada caso é um caso.
Mas eu entendo que quando o paciente tem o diagnóstico de ELA, ele precisa dar prioridade à sua condição, cuidar da sua saúde, prolongar a sua vida, ter uma vida melhor, uma vida com qualidade de vida e, se possível, ao lado dos seus entes queridos. A mesma coisa o auxílio-doença, né? Diminuir esse tempo de concessão. A isenção do imposto de renda também no mesmo pacote. E fazer com que haja uma relação entre INSS e Receita Federal, para que não haja retrabalhos. Porque toda a papelada que o paciente apresenta no INSS, ele necessariamente vai apresentar na Receita Federal de novo. Para quê? Se para o INSS ele satisfez plenamente todas as exigências necessárias, para que ele vai ter que apresentar tudo na Receita Federal de novo? É um retrabalho muito ruim para uma pessoa que está com uma doença grave, debilitante, e que, com certeza, vai levá-lo a óbito, né? Um tempo aí que a gente não sabe. E outra coisa, senador, que eu gostaria de propor em relação a isso, é incluir a expressão doenças do neurônio motor /ELA na relação de doenças com direito à aposentadoria compulsória, na relação de doenças com direito a 25% do cuidador e na relação de doenças com direito à isenção do imposto de renda na fonte. Na minha concepção, é muito simples, basta boa vontade política para fazer. É minha opinião. Próximo. Essa aí é outra encrenca, né? Nós temos problemas sérios no Brasil. Essa portaria, senador, ela é desrespeitada constantemente. Na outra audiência pública, a Élica falou sobre isso, lá em São Paulo. Agora regularizou, né, Élica? Mais ou menos. Olha, é impressionante. Nós que atuamos em redes sociais, a gente toma conhecimento de pacientes desesperados, angustiados, porque ele vai na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde não concede o BIPAP para ele. Simplesmente desconsidera a portaria e o paciente fica sem BIPAP. Então, o BIPAP é uma das coisas mais importantes para o paciente de ELA, porque previne a degradação da função respiratória e faz com que ele tenha uma vida melhor, né, e uma qualidade de vida melhor também. Então, senador, eu gostaria muito que Vossa Excelência pudesse estar atento para isso. E no nosso estado, e sabe o que está acontecendo no Rio? Tem uma empresa chamada TDN que atende os pacientes do Rio. Então, o paciente que mora em Caxias, ele não tem direito ao BIPAP. De Caxias a Botafogo, é o quê? 15, 20 quilômetros. Ele não tem direito. O cara que mora em Santa Cruz, 60 quilômetros de Santa Cruz a Botafogo, ele tem direito ao BIPAP. Então, geograficamente, é um paradoxo, né? O cara que mora em Caxias não tem direito ao BIPAP, o cara que mora em Santa Cruz tem. Então, a questão não é a geografia, a questão é a necessidade. Por que esse BIPAP não é distribuído no estado todo? Qual é a diferença? Por que o paciente que mora em Santa Cruz é digno e o que mora em Caxias não é digno? Entendeu? Não dá, é uma coisa que não se entende. Né? O cara que mora em Niterói, a 12 quilômetros do Rio, 15 quilômetros do Rio, não tem direito a BIPAP. Então, isso é uma questão humanitária. Deixou de ser direito, deixou de ser qualquer outra coisa. É uma questão humanitária, porque sem BIPAP o paciente não sobrevive, não respira numa determinada fase da doença. Próximo. Aí o que resta, doutor Fogoli? O que resta? Resta a judicialização. A judicialização não é causa, ela é consequência. A Cecília falou sobre isso na outra audiência pública. A judicialização não é causa, ela é consequência. Se o camarada tem uma doença neuromuscular, se ele não consegue respirar, ele está com uma taxa de respiração abaixo do necessário, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com uma ação judicial, gente. Porque ele quer respirar, ele quer sobreviver. Né? Aí vem a judicialização. Próxima. Senador Romário, olha, essa lei aqui, ó, Lei 10.424, e todos que estão aqui também, talvez alguns não conheçam. Eu também não a conhecia, eu descobri essa lei recentemente, uma advogada me orientou. Ela foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, que estabelece a internação domiciliar para pacientes com doenças do tipo da ELA, né? É interessante, porque a lei é perfeita. Se essa lei fosse aplicada, traria para os pacientes de ELA um alívio, uma situação muito boa, muito tranquila, porque o melhor lugar para o paciente de ELA estar na fase mais avançada é no seio da família, gente. Isso foi dito pela doutora Miriam aqui na audiência pública do dia 13 de julho.
A doutora Miriam foi enfática, ela falou, paciente não pode morar em hospital, o paciente tem que estar em casa. Então, o cumprimento dessa lei iria gerar economia para o Sistema Único de Saúde, já que estamos numa crise e falando de recursos, né, de redução de gastos. Essa lei aplicada, ela reduziria sensivelmente os gastos do SUS. Viu, doutor Fogolin? Com certeza. Não há, ninguém tem dúvida sobre isso. E por que ela não é respeitada? Por que ela não é aplicada? Vai para a judicialização, não é? Próximo. Então, essa aí é a lei, eu não vou ler. Depois, quem quiser, por favor, leia a próxima. Então, nós temos um caso aqui. Esse caso foi paradoxal aí nas redes sociais dela. O caso Faltermeia. O Gerson Faltermeia ficou 5 anos e 4 meses no hospital. Gente, isso foge a qualquer padrão de normalidade. Desculpa, eu já estou encerrando. Então, é um caso que nós usamos sempre como modelo do que não deve acontecer com o paciente de ela. Próximo. Finalmente, nosso querido amigo Gerson Faltermeia conseguiu, através da judicialização, o direito ao home care. Olha só, olha o rosto desse senhor, um paciente de ela, tracostomizado, mas feliz lá ao lado dos seus familiares. É isso que nós, pacientes, desejamos e queremos. Próximo. Nós temos aqui um outro caso de paciente que já mora na UTI desde 23/1/14, nosso amigo Wellington, com a sua esposa, enfim, uma pessoa maravilhosa, que tem sido um exemplo para nós nas redes sociais dela. Próximo. Esse é o outro caso, Gilberto, lá de Volta Redonda. Esse conseguiu home care através de judicialização no plano de saúde. Aí já não é SUS. Próximo. E, finalmente, para me concluir, falar sobre o projeto de lei, o 656. Existem muitos projetos de lei interessantes que favorecem e trazem uma mudança na qualidade de vida do paciente de ela. Mas esse PL 1656, ele é um PL muito diferenciado, né? Então, ele foi elaborado para atender todos os pacientes de doenças neuromusculares com comprometimento com paralisia motora. Então, eu não vou também entrar em detalhes, mas, por favor, depois, quem tiver interesse, é muito importante que os parlamentares possam atentar para esse projeto de lei e trabalhar para que ele seja tramitado, né, nas comissões no menor tempo possível e seja aprovado. Porque, com certeza, esse projeto de lei vai mudar muito para melhor a qualidade de vida dos pacientes de ela e de outras doenças neuromusculares. Próximo. Então, é isso aí. Próximo. É interessante lembrar que, em 2011, a Mara, ela participou de uma reunião com o ministro da Saúde da época, eu acho que era o... 2011, quem era o ministro? Padilha. Pois é, aí olha só a promessa dele, ó. O Ministério da Saúde formará um GT. Esse negócio de formar GT de comissão, meu amigo, a experiência mostra que geralmente não leva a nada. O Ministério da Saúde formará um GT para revisar a portaria 1370 de 2008, que estabelece a política de atenção às pessoas com doenças neuromusculares. Infelizmente, nada aconteceu. Próximo. Por fim, o que nós queremos é um SUS de qualidade, valorizado e que possa nos trazer uma melhor qualidade de vida. Obrigado. Muito bem, Jorge. Passa a palavra agora ao senhor Gerson Chad, professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e responsável pelo Centro de Pesquisa de Neuroregeneração e Esclerose Lateral Amiotrófica. Por favor, senhor Gerson.